espero que vocês tenham visto, o filme Escolarizando o Mundo. Eu entrei em crise, eu confesso, quando eu vi o filme. Eu sei que vocês fizeram a sinopse, né? Já mandaram para mim, já recebi, né? Não fez, Lucas? Ficou muito grande a linha, mas eu não queria falar. Eu queria falar. Não. Eu vi, mas eu não tinha lido, não. Que absurdo. Você fez, você mandou final da tarde, eu já salvei. Você fez também, Thiago? Mandou tarde, o seu eu não consegui salvar. Eu nem olhei, eu olhei o de vocês, mas o seu eu ainda nem olhei. Mas não tem problema, vocês podem me mandar ainda. Não tem problema. Eu escolhi passar esse filme para vocês, que eu acho que ele dá um panorama, apesar de não ser da nossa realidade, né, uma realidade da Índia, mas ele dá um panorama do que a gente vem conversando. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Qual foi não precisa, eu sei que já tem a sinopse, vocês já colocaram lá, eu vou ler, a gente vai conversar, mas para mim causou um impacto muito assim, intenso quando eu vi aquilo. Quando eu vi assim, com toda boa vontade que a gente tem quando é professor, o que a gente pode estar fazendo, né? Se a gente não tiver uma perspectiva crítica. E eu queria ouvir vocês um pouquinho. Vamos aproveitar e vamos testar o nosso microfone que está com o Thiago. Thiago, você pode começar? E vocês podem falar alto no microfone, tá? Então, assim como você, eu tenho um pouco desse produto, eu assisti ele bem parcelado. A parte assim, da metade do final eu assisti direto e é muito pesado, porque assim, uma coisa que a gente não é uma coisa que a gente percebe, assim, né? Realmente, quando a gente assiste, parece que realmente dá um estalo assim, tipo, que a gente realmente tem esse modelo de educação que foi importado e aí está totalmente baseado nesse sistema, né? Nesse sistema capitalista colonizador, tipo, essa educação vira uma fábrica de tornar as pessoas iguais, sem pensamento crítico, né? Que é o que a gente vê, a gente vai literalmente apagando as culturas, né? Você vai silenciando e as pessoas, assim, elas acreditam totalmente que elas estão fazendo uma coisa boa que vai ajudar aquelas pessoas, mas sem pensar nesse outro lado. Aí eu cheguei a destacar algumas partes do vídeo, né? Eu transcrevi, né? Algumas frases. Quando o pesquisador está falando sobre a floresta, não sei se lembram, né? Conta um pouco da história dele, né? Como que ele trabalhava, né? Na questão das florestas, e depois essa visão dele mudou, e ele comenta, né? Por causa da minha ideologia, da minha educação, aquelas florestas não existem mais. Ele estava comentando sobre como a floresta é sagrada, né? Para alguns povos, e aí ele, com base na educação que ele teve, na ideologia dele, o trabalho dele era destruir aquela floresta. Ele percebeu, né, depois que assim, o trabalho dele era destruir algo que era sagrado para um outro grupo. Deixa eu aqui um pedaço também que eu achei interessante. É uma mãe falando sobre o filho, né, que vai estudar, né? Tipo, ele vai embora de casa, ele estava em casa na questão da produção, no contato com a terra, e depois ele vai embora e aí ela fala assim: eu seria mais feliz se eles estivessem aqui, mas eles precisam ganhar dinheiro. E aí, isso daí quando eu vi, cara... Essa te chamou a atenção também, Marco? Essa daí me pegou muito. Porque, me pegou muito. A mãe triste, eles foram embora, eles perderam o contato assim, com a família, porque eles iam para longe para estudar. E aí essa frase assim, me marcou muito. Mas assim, o documentário é muito pesado, assim, dá um choque, né? Mal, assim, sabe? Eu me senti assim também. E eu fiquei impactada, Thiago, como professora. Assim, quantas vezes eu fiz isso, né? Eu ensinei um conteúdo e quantas vezes, mesmo com a melhor das intenções, né? Depois as intenções do inferno tá cheio. Com a melhor das intenções de vou ensinar esses meus alunos, eu estava fazendo isso também. Né? Isso para mim deu um choque. Eu quero destacar, antes de passar, Thiago, aí vocês correm o microfone, tá?
Eu quero destacar duas coisas que o Thiago falou, que eu acho que a gente pode desdobrar aqueles problemas que a gente verificou, né? Só para a gente relembrar a fragmentação, vou colocar a fragmentação primeiro. A fragmentação, a hierarquização e o antropocentrismo. Faz um trabalhinho, né? E aí o Thiago falou uma frase agora, e aí, Marcos, se você quiser, você pode puxar daí para comentar, que ele falou o seguinte: é uma fábrica de tornar as pessoas iguais. E aí eu acho que a gente desdobra dois outros problemas muito sérios da educação em ciências, que é o apagamento e a hegemonização. Na sociedade capitalista, a gente quer tornar as pessoas iguais. A gente quer isso. Quer dizer, a gente quer, que eu digo como sociedade, a gente vai produzindo mecanismos para tornar as pessoas iguais. E esse eu acho que é o grande nó que a gente precisa enfrentar. Porque se a gente fala de saberes, a gente está falando de saberes múltiplos. E as ciências da natureza são justamente... Tudo bom? As ciências da natureza têm justamente como um dos seus conceitos básicos a diversidade. Então, a gente acaba vivendo um paradoxo de trabalhar um conceito, né, uma concepção, digamos assim, uma categoria que é a hegemonização, porque em nome de vamos democratizar, a gente não democratiza, a gente hegemoniza. E com isso a gente vai indo contra a nossa principal base, que é a diversidade da vida. Isso para mim é um ponto paradoxal. Aí, Marco, vai lá. Só